prezadíssimo telespectador, bem-vindo ao Sala de Imprensa, o programa que discute e debate questões relevantes ligadas ao jornalismo paulista e nacional. Nós vamos falar aqui com um convidado muito especial, mas antes eu aproveito a oportunidade para saudar o também jornalista Guga Mendonça, que é um dos jornalistas da TV Assembleia. Guga Mendonça, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da API-ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Tudo bem, Fernando? Tudo bem você que está acompanhando o Sala de Imprensa com a gente? Hoje tem um convidado muito especial, né, Fernando? Exatamente, é ele, Kim Kataguiri, um dos parlamentares mais jovens e mais bem votados do Brasil. Queria saudá-lo, um prazer recebê-lo nos estúdios da API. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Eu queria, Kim, que você pudesse aqui começar conversando conosco. Primeiro, falar um pouco desse fenômeno que realmente foi o MBL nas eleições. E eu queria já começar perguntando para você quantos parlamentares o MBL conseguiu eleger, e se são do mesmo partido sempre ou se mudam os partidos de acordo com o Estado? Perfeito. Bom, o MBL ele elegeu 2 senadores, partidos diferentes, tanto senadores como os deputados federais, 4 deputados federais e 8 deputados estaduais. E a ideia inicial do MBL era justamente sempre foi eleger uma bancada suprapartidária que defendesse os ideais liberais, que defendesse os ideais de descentralização do poder, e justamente por causa disso a gente focou tanto em rede social, em campanha institucional via redes, e felizmente isso demonstrou uma estratégia acertada, dado que os velhos caciques da política que gastaram aí seus 2 milhões de fundo partidário, em regra não conseguiram se reeleger. É verdade. Guga, suas considerações. Agora, Kim, dentro disso, o MBL um dia pode virar um partido? Olha, é uma possibilidade que existe, mas só faria sentido se a gente tivesse um sistema político de voto distrital ou de voto distrital misto. No atual sistema proporcional de lista aberta, é muito burocrático, tem a figura do puxador de votos, não interessa ao Movimento Brasil Livre, interessa um modelo em que a eleição é majoritária, em que você tem debate para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, que é justamente o que a gente sabe fazer de melhor, expor as nossas ideias, implementar nossas ideias. Tendo uma mudança no sistema político, é possível que o MBL tenha um partido político, mas o MBL, enquanto estrutura de comunicação e movimento, nunca vai deixar de existir. Porque o voto distrital, quando você está falando aqui para o nosso telespectador, ele localmente acaba fazendo realmente o debate entre os grupos antagônicos, é isso? Exatamente. Ou seja, vamos exemplificar aqui o estado de São Paulo. Você tem 70 deputados federais, o sistema que prevê aí o voto distrital dividiria o estado em 70 distritos, por exemplo. E aí em cada distrito concorreriam os candidatos do PT, PSDB, DEM, PSL, etc, etc, etc. É isso? Exatamente. E aí, naturalmente, como tem para eleição para prefeito, dentro desses distritos iam ter debates entre esses candidatos, coisa que hoje, infelizmente, não existe, né? Às vezes você elege o vereador, o deputado federal, o deputado estadual, sem saber o que ele defende, sem conhecer, sem ter acesso a ele, o que muda no voto distrital, porque é um cara da sua região que você conhece e que você efetivamente vai conhecer as ideias e a capacidade dele por meio do debate. Agora, nem dos candidatos à presidência da República, quem está nos acompanhando agora, provavelmente vai estar aí muito próximo da eleição ou depois das eleições, porque o programa também é reprisado, mas você tem hoje a disputa, na data em que o programa é gravado, entre o Haddad do PT e Bolsonaro do PSL. Como se pronuncia o MBL a respeito dessa eleição e por quê? Bom, o que eu defendo é a candidatura do Jair Bolsonaro, basicamente porque o que se colocou, o posicionamento do MBL é um voto útil, né? Porque a gente desde o início deixou bastante claro que a gente tem nossas divergências com o programa do Jair Bolsonaro, que é mais nacionalista, que é mais protecionista do que a gente planeja. Exemplo disso é ele não querer privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa, pontos desses Correios, que a gente discorda. Os Correios ele até deu abertura para o Paulo Guedes privatizar, mas essas 3 maiores estatais ele não deu. E outro ponto em relação à política externa e política interna de importação, que ele tende a ser favorável a mais impostos para importação e a gente é absolutamente contra. Protecionismo. Protecionismo, exatamente. Mas dado o programa do PT e dado o programa do Jair Bolsonaro, com certeza o mais razoável politicamente e economicamente é o do Jair Bolsonaro, né? O programa do PT é assustador, defende centralização do poder no executivo, que o presidente da República possa convocar plebiscito com poder decisório, sem o aval do Congresso Nacional, aparelhamento do Ministério Público, aparelhamento do Judiciário, enfim, uma coisa que não existe em nenhuma democracia saudável. Agora, Kim, como é que você analisa essa situação atual política que o país vive, onde o eleitor optou pelos extremos? Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que
é um efeito mola, né? Nunca teve um debate político entre direita e esquerda no Brasil da maneira como está tendo hoje. Teve sempre uma mola reprimida ali em que todo mundo se definia mais ou menos como de centro-esquerda, porque pegava mal se definia como de direita, porque era coisa de ditador, de torturador e etc. E aí isso ficou reprimido e como toda mola, quando é reprimido, quando expande, vai para os seus extremos, mas eu acredito que é um processo natural da democracia. A tendência é do próprio movimento de mola de ir para o equilíbrio. Acho que hoje as pessoas mais do que nunca buscam ter um posicionamento, não aguenta mais a política que se fazia tradicionalmente de você ficar em cima do muro para não desagradar ninguém, para você tentar pegar todo o eleitorado. Hoje as pessoas exigem um posicionamento, exigem até demais o posicionamento, mas eu acho que isso é uma fase que passa e boa parte das democracias ocidentais passaram por esse processo. Agora eu queria te fazer uma pergunta, que é assim um tanto quanto polêmica. Se você quiser não responder, você fica à vontade. Nós estamos aqui gravando com o programa e a gente na prática não edita, então você fica à vontade. Que é o seguinte, muito se fala aí sobre uma candidatura sua à presidência da Câmara dos Deputados. Só que o presidente da Câmara dos Deputados é do seu partido, né? O Rodrigo Maia. Então, por que a questão é polêmica? Porque vocês já estão na presidência da Câmara. Eu acho que ele não pode mais ter um mandato, se eu não me engano, é isso? Ou pode? Não poderia ter? Nova legislatura E aí eu lhe pergunto, então, se você seria realmente candidato à presidência da Câmara dos Deputados, e se você fosse, e o Rodrigo Garcia, que é do seu partido, falasse, não, eu também sou, abra a mão da sua candidatura, qual a sua postura? Vamos lá. Você não precisa responder, como eu estou lhe falando, porque é polêmico não isso. Tenho né? problema nenhum em responder, acho que é justamente esse tipo de posicionamento que a sociedade busca, né? Sou sim candidato à presidência da Câmara dos Deputados, acho que o debate de presidência da Câmara sempre foi muito pouco transparente, você nunca jogava para a sociedade para efetivamente saber o que o presidente da Câmara defende, o que ele faz, o que ele vai pautar, quais são os seus ideais e se ele consegue defender esses ideais. Tanto que uma das minhas propostas para essa eleição da Câmara dos Deputados é que haja um debate entre os candidatos para que não só os parlamentares entendam em qual projeto eles estão votando, no que esses presidentes vão pautar, como a população também saiba qual presidente da Câmara está sendo eleito, né? Isso é novo, hein? Isso é novo, não existe isso. Não existe debate hoje, infelizmente, entre candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, é uma coisa que ficou muito obscura, muito interna de política de gabinete. Caso o Rodrigo Maia, ele é o atual presidente da Câmara, muito provavelmente ele vai querer se candidatar de novo, já se articula, até onde eu sei, para ser mais uma vez presidente da Câmara dos Deputados, mas ele não representa esse anseio, esse recado que foi dado diretamente pelas urnas, de maior transparência, de uma renovação no Congresso Nacional e do Congresso estar diretamente ligado com a população, né? Ele está acostumado a fazer a política tradicional, de gabinete, de emendas, etc., que não é isso que a população demonstrou que quer nas urnas. Então, mesmo se ele se posicionar, se ele pedir para eu renunciar à minha candidatura em nome dele, não vou renunciar, vou continuar com a minha candidatura, só abro mão da minha candidatura se eu tiver outra candidatura mais viável que for reformista, transparente e representar a renovação da mesma maneira. Agora, Kim, a primeira coisa que falaram quando você lançou sua candidatura, a primeira coisa que falaram, ele não tem idade, ele tem 22 anos, é linha sucessória para assumir a presidência, ele não pode. Não tem, segundo alguns, capacidade jurídica, mas qual que é a realidade disso? Na verdade, o entendimento do Supremo, que é quem dá a palavra final nesse tipo de questão, é de que eu poderia sim assumir a presidência da Câmara dos Deputados, só não poderia estar na linha sucessória. Hoje, tem o presidente da República... Porque o presidente da República tem que ter 35 anos. Exatamente. O presidente da República tem que ter 35 anos, tem que ser brasileiro nato e não pode ser réu. Então, qual que é o entendimento do Supremo? Caso o presidente da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal ou do Senado não preencha algum desses requisitos, ele pode continuar sendo presidente do Supremo, da Câmara ou do Senado, mas não está na linha sucessória. Passa para o próximo, no meu caso, passaria direto para o presidente do Senado. Que hoje o presidente do Senado não foi reeleito, inclusive, né? Não foi reeleito, o Eunício não foi reeleito. O Eunício não foi reeleito e também deve ter uma grande discussão sobre quem vai presidir o Senado e parece que não é o PMDB, né? Sem dúvidas, porque teve uma renovação, se não me engano, foram 50 senadores novos, né? E a gente não sabe que composição vai ser feita dentro do Senado. Agora, Kim, qual a leitura que você faz dessa renovação, né? O Congresso Nacional, teoricamente, se tornou mais conservador. Você acha que é uma possibilidade a gente ter um governo radical de direita? Não, acho que não. Não vejo radicalismo por parte do programa de governo do Jair Bolsonaro. Mesmo se tiver qualquer tipo de radicalismo, acho que isso seria barrado pela Câmara dos Deputados, que, a meu ver, boa parte dos novos eleitos aí tem mentalidade sensata, tem uma mentalidade de defesa da democracia e do livre mercado. Então, o que eu vejo no eventual governo Jair Bolsonaro
Primeiro, ele vai ter um ponto crítico, que é se ele vai conseguir aprovar ou não a reforma da Previdência. Aprovando a reforma da Previdência, acredito que o país vai estar relativamente tranquilo para reformas microeconômicas que vão facilitar a abertura de empresa, facilitar os negócios, o dia a dia dos negócios em si, e também uma reforma de segurança pública que é mais simples de passar porque só precisa de maioria simples, né? Não é proposta de emenda constitucional. Reforma política você acha que passa? Porque até hoje sempre se falou, sempre se quis, entre aspas, e nunca se fez. Sim, na verdade, fizeram reforma política, só que em prol dos políticos, né? Isso, a favor da manutenção do poder de quem já estava na cadeira. Exatamente. Por exemplo, uma campanha com menos tempo, ela prioriza, dá preferência para quem tem mandato. já está no mandato, e não para os novos que estão entrando no processo, porque eles teriam que ter mais tempo para poder conversar com a sociedade, para explicar a que vieram, quais são os seus projetos, suas propostas, imagino eu, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que tem margem para uma reforma política. Eu, pessoalmente, defendo que acabe o fundo eleitoral, acabe o fundo partidário. A gente vê aí o maior exemplo de que isso, além de ser um roubo, uma imoralidade, você basicamente obrigar o cidadão a financiar a campanha política, também é absolutamente inútil, né? A gente tem o maior exemplo aí, que é o Geraldo Alckmin, gastou 60 milhões de reais para sair com uma imagem pior do que a que ele entrou na campanha. Ele basicamente falou, toma esses 60 milhões de reais, me faça ter uma imagem pior. E ele saiu, foi muito bem sucedido nesse objetivo. Então, acho que as propagandas têm de ser focadas cada vez mais em campanhas de baixo custo, como foi o caso da minha, do Arthur, do Val, que foi eleito deputado estadual, da Janaína Pascoal, do Eduardo Bolsonaro, de diversos outros candidatos que foram eleitos com muitos votos e com pouco gasto, né? Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto é falar sobre o voto distrital, que a gente estava comentando aqui hoje mais cedo, e em termos de governabilidade, falar sobre o parlamentarismo, que é o que já funciona em todos os países da Europa e eu acho que deve ser replicado no Brasil. Mas é o presidente da República eleito pelo voto direto ou você quer indireto também? Porque na Itália tem parlamentarismo e o presidente da República é eleito por mil amigos. Sim, é o presidente, o que eu defendo é o presidente da República sendo eleito por voto direto e o primeiro-ministro sendo eleito pelo voto dos parlamentares. Deixa eu saudá-lo aqui, por favor, que é o que eu defendo para a Itália também. E o pessoal chega, eu sou louco, então pelo menos um dos deputados mais bem votados do Brasil pensa como eu. Agora, eu vou fazer uma pequena defesa do Geraldo Alckmin, se você me permite. Claro. Eu não tenho nem procuração para defender o Geraldo Alckmin, enfim, mas para dizer o seguinte, quando em 2014 ele imaginava já desenhar a eleição dele para 2018, porque ele não podia mais ser candidato à reeleição, já tinha sido em 2014 reeleito, ele imaginou como seu vice o Márcio França, a troco do quê? Sendo que o vice do PSDB em São Paulo sempre foi do Democratas ou do próprio PSDB. Por que ele colocou por que ele colocou o Márcio França? Eu estou falando na minha cabeça, eu não sei porque eu não conversei com o Alckmin sobre isso, não bati papo com ele. Mas eu imaginei o seguinte, que naquele momento, quando tinha falecido Eduardo Campos, e o Márcio França era uma importante liderança nacional do PSB, eles tinham imaginado o seguinte, o Márcio França entraria na linha sucessória do governo do estado de São Paulo, e a vice, já se falou muito sobre isso, deve ter ouvido falar, que a vice do Geraldo Alckmin poderia ter sido a viúva do Eduardo Campos, que é do Nordeste e é mulher. Só que ninguém imaginava duas variáveis nesse processo. Porque política é assim, né? Você vai montando o tabuleiro. Por exemplo, o franco favorito para a presidência da Câmara é o Rodrigo Maia. Você entrou como outsider, ninguém estava imaginando, como é que o cara de São Paulo ganhou o primeiro mandato, 22 anos, já vai entrar nisso. Então você é um fato novo. Fato novo. Mas aí eu digo o seguinte, dois fatos novos fizeram com que o Geraldo Alckmin tivesse essa votação. Número um, estava se imaginando que o prefeito João Dória ficasse 4 anos no governo, na prefeitura de São Paulo, como ele prometeu, e estava se imaginando, ninguém imaginava também o Jair Bolsonaro, PSL, um partido sem tempo de televisão, sem condições de fazer grandes acordos para atrair vários partidos, nem trouxe o Centrão, quem levou o Centrão foi o Geraldo Alckmin. Quer dizer, e ele cresceu, independentemente de partido, de fundo partidário, de tempo de televisão e tudo mais, e todo mundo apostava que ele ia acabar. Não, ele está falando, deixa esse deputado falar isso sozinho, o deputado do Rio de Janeiro, o pessoal falou, não, imagina, como é que ele vai virar presidente da República? E ele está nas portas, já fez quase no primeiro turno 47% dos votos. Então eu faço até uma pequena defesa do Geraldo Alckmin, sem ter a procuração para defendê-lo, dizendo o seguinte, o que ele imaginava em 2014 não aconteceu nada mudou. Em 2018, né? Com certeza. Acho que o cenário mudou muito, né? Acho que o que ele fez foi exatamente o oposto da lógica política que guiou de 2014 até 2018,
porque o que ele buscou fazer basicamente aumentar alianças. Ele foi aumentar alianças e, em termos midiáticos, mergulhar, não aparecer nada para surgir na eleição. Isso mesmo. Coisa que foi justamente o oposto que o eleitorado exigiu. Posicionamento concreto todas as horas em todas as divididas políticas, antes da eleição. Antes da eleição, é isso mesmo. Agora, Kim, quais as principais bandeiras do teu mandato a partir de 1º de janeiro? Olha, acho que necessariamente o próximo governo, provavelmente vai ser um governo Bolsonaro, vai ter que debater, eu tenho falado muito sobre isso, numa reforma previdenciária, vai ter que ter parlamentares que tenham a capacidade, a coragem de defender essa reforma, que a gente sabe, já foi uma reforma derrotada no governo de Michel Temer, mas é uma reforma necessária que precisa ser feita e, independentemente de quem, mesmo se o Jair Bolsonaro perder, o Haddad, mesmo sendo diametralmente contra a reforma da Previdência no discurso, vai ter que fazer, não tem como não fazer, absolutamente impossível governar sem reforma previdenciária. Esse é um dos principais pontos. No que eu puder emendar essa reforma com um sistema de capitalização, que é o que eu acredito, que é o que eu acho que dá sustentabilidade para o programa, copiando o que funcionou em outros países, no Chile, na Suécia, etc., eu vou fazer. Outro ponto, que eu acho que esse é o pontapé inicial da reforma econômica, é a Previdência, depois ir diretamente para os impostos. A partir do momento que a gente cortou gasto, a gente corta os impostos. Não adianta a gente cortar imposto primeiro, porque vai gerar dívida, vai gerar déficit, a gente só vai aumentar os impostos futuramente. Então, simplificação dos impostos, diminuição desses impostos, principalmente concentrado no consumo, que hoje tem uma distorção gigantesca em relação aos outros impostos. E uma pauta de segurança pública também, pensando em todas as fases do processo, desde o cometimento do crime até a prisão, na fase pré-processual, reestruturando as polícias, na fase processual, pensando no Código de Processo Penal e no Código Penal, e na fase de execução penal, já que é competência do Executivo, mais regulamentada pelo Legislativo pela Lei de Execução Penal. Eu faço aqui uma observação. Eu sei que você é um liberal, e eu vi um debate que envolvia um prefeito à época do PT, hoje é deputado estadual, que é Emílio, ele é prefeito de Osasco na época. E o pessoal do setor contábil disse o seguinte para ele, falou, olha, prefeito, se o senhor, em determinado segmento, diminuir o imposto, nós vamos aumentar a arrecadação. Eu falei, mas como é que é isso? Ele falou, vou explicar para o senhor. Se diminuir o imposto, ninguém precisa mais sonegar, número 1. Na época, o imposto municipal era o ISS. Né? Então, era de 5, cai para 2, de 5 para 2, você vai ver que vai aumentar a arrecadação. Então, ninguém precisa sonegar. Número 2, as empresas que saíram da cidade, na época Osasco, porque ficavam no entorno, Barueri, etc., porque elas pagavam, vamos chamar assim, nessas outras cidades menos impostos, voltariam, então, para o município de Osasco. Com isso, ele teria 2 movimentos. Diminuiria muito a sonegação e daria de volta as empresas que saíram da cidade, porque o imposto era muito excessivo. Ou seja, às vezes até, numa política mais liberal como essa que você propõe, a diminuição de impostos pode, por incrível que pareça, aumentar a arrecadação, não é isso? Com certeza, a chamada curva de Laffer, né, que vem sendo defendida aí pelo Paulo Guedes há algum tempo. Acho que a gente deve ter chegado aí já no pico da curva em que não adianta mais se aumentar o imposto, como você disse. Não adianta mais, o empresário não aguenta. O que está sendo levado hoje é sonegação, porque basicamente tem empresas que se não sonegarem não sobrevivem. Você também tem diversas pessoas, encargos trabalhistas, diversas pessoas que nem empreendem por causa desses impostos e poderiam empreender caso os impostos fossem menores. Então, desse ponto de vista, eu concordo e acho que precedendo esse corte de impostos, também tem que ter um corte de gastos, por exemplo, começar já na máquina pública. Agora, Kim, e a reforma do judiciário, que é um tema bem polêmico, você é a favor? Cara, eu pessoalmente defendo que o Supremo Tribunal Federal saia do Poder Judiciário. Aconteça igual as cortes constitucionais de país. Na verdade, norte-americana não, mas dos países da Europa, da Austrália e alguns outros países envolvidos, em que basicamente a Corte Constitucional ela é uma corte autônoma que só analisa casos abstratos, não analisa casos concretos como o Supremo, que hoje o nosso Supremo ele tem o poder de julgar desde furto de sabão em supermercado, título de futebol, até a prisão de ex-presidente da República. E esse poder, o tribunal não foi feito para julgar esse tipo de coisa, não foi feito para produzir prova, não foi feito para ouvir testemunha, foi feito para analisar teses jurídicas e casos abstratos, como a origem da Corte Constitucional já define e como é seguido até hoje em países europeus que não têm o mesmo problema de ativismo jurídico que o Brasil. Mas há perguntas que o Guga está fazendo no que diz respeito à questão de teto, por exemplo. Dizem que o teto do servidor público é o teto do presidente do Supremo. Quanto ganha o presidente do Supremo? Acho que é cerca de R$35 mil. Só que, na prática, o juiz não ganha 30 mil, ganha 100 mil, porque ele tem o auxílio viagem, o auxílio paletó, o auxílio educação, o auxílio residência, o auxílio que não conta como salário. Se fosse o salário, o benefício. Então, muitos juízes que com início de carreira deveriam estar ganhando os 35, no final, no começo já estão ganhando 100, ou no meio estão ganhando 100. Sim, exatamente. Essa que é a pergunta, nesse sentido, acho que na verdade nos dois sentidos é interessante. Nesse sentido, sou 1000% favorável. Acho que não só você tem que ter
o cumprimento do teto, como você tem que ter corte de regalias que hoje você tem, tanto para deputados federais, estaduais, senadores, ex-governadores, ex-presidentes da República, no Judiciário e no Ministério Público, e também uma reestruturação das carreiras de todo o funcionalismo público, porque hoje, basicamente, o sonho do cara que sai na faculdade, do brasileiro médio que sai da faculdade, é prestar concurso público, não é empreender, não é produzir, não é gerar riqueza, basicamente porque você tem uma distorção gigantesca no que se ganha no setor público, que é muito mais do que se ganha na iniciativa privada, que é quem sustenta o setor público. Então, reestruturar essas carreiras para gradativamente o salário ir aumentando, começar num salário compatível com a iniciativa privada, e aí daí então ir aumentando de acordo com como funciona o mercado, como funcionam as sociedades em que o Estado efetivamente dá mérito via salário para aqueles que trabalham. Agora, Kim, o que se vê nos últimos governos do Brasil depois da redemocratização é que não existe presidente da República, o primeiro e maior exemplo foi o Collor, depois no caso da Dilma, que conseguem governar o Brasil sem o Congresso. Ou seja, ele tem que ter um diálogo com o Congresso e qualquer presidente da República tem que montar uma maioria, porque ninguém tem 51% dos votos para o parlamento. Você pode ver aí os maiores partidos, tem 10% da casa, que tem 500 deputados, PT e PSL tem cerca de 50 parlamentares. Portanto, em algum momento vai precisar fazer aí um grande acordo para a governabilidade e vai precisar do Congresso para poder avançar nessas reformas que você citou. Eu lhe pergunto, você à frente da presidente da Câmara dos Deputados, como é que você imagina lidar com o Poder Executivo, sendo o presidente da República, o Jair Bolsonaro, para avançar nas reformas que o Brasil precisa? Antes de qualquer coisa, acabar com a achaque que existe hoje na presidência da República, que basicamente, para a pauta do governo ser levada em frente, o presidente da Câmara precisa ser um intermediário de cargos do balcão de negócios entre bancadas do Poder Legislativo e ministros. Né? Enterrar a CPI, enterrar projetos, ou aprovar projetos corporativistas e etc. É uma indicação de cargos que é o mais comum. Isso, se eu for presidente da Câmara, não vai existir, vai acabar, né? Acho que a conversa tem que ser tanto com o presidente da República como com o Congresso Nacional, tem que ser uma conversa republicana, e nesse novo contexto em que a gente vive, em que não sobrevive o parlamentar, que não se expõe, que não põe a sua opinião e que não aparece nas redes, acho que as redes tanto do MBL como do Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República, vão ser maiores ainda, devem contribuir para que esses parlamentares que ainda estão meio em cima do muro, que se reelegeram e estão meio perdidos, não sabem bem o que fazer, porque sobreviveram a essas eleições, todos eles em regra, eu fui ver as votações dos reeleitos, todos eles em regra perderam votos em relação à última eleição e perderam significativamente, substancialmente esses votos, né? Acho que dois dos maiores exemplos, o Russomano e o Tiririca, que cada um perdeu praticamente aí seus 500 mil votos. Então, a ideia é justamente conduzir a casa de acordo, principalmente se pautando pelas reformas, que é a primeira coisa que precisa ser discutida, escutando as demandas dos parlamentares, mas apenas demandas em relação a, bom, eu sou tenente, eu entendo sobre segurança pública, quero ir para a Comissão de Segurança Pública. Bom, sua demanda faz sentido, você é especialista, trabalhou a vida inteira nesse setor, faz sentido estar nessa comissão. Eu trabalho com turismo, sou empresário de turismo, etc. Faz sentido estar na Comissão do Turismo, você entende desse assunto, etc. E não de, não, eu quero 30 cargos no Ministério da Saúde ou no Ministério da Fazenda. Esse tipo de coisa não vai ter. É o fim do toma lá da cá, né? Agora, Kim, como você vê como parlamentar e, de repente, presidente da Câmara, como você vai pacificar esse país que hoje é movido pela intolerância da esquerda, da direita? Como unir o Brasil hoje? Essa é uma ótima pergunta, cara, e eu acho que isso se dá principalmente por via da comunicação e da melhora da situação do país. A partir do momento que o país deixa de estar numa crise política com o presidente da Câmara, que garante maioria suficiente para o presidente da República aprovar reformas estruturantes para o país, e essas reformas estruturantes resolvem o nosso problema econômico, os ânimos se arrefecem, as pessoas, quanto melhor a situação econômica delas, mais elas buscam estabilidade, menos elas buscam conflito, e justamente através dessa pauta legislativa, trazendo estabilidade política, a gente traz estabilidade e crescimento econômico, que faz com que os ânimos se arrefeçam, e essa é a minha ideia. Senhores, vocês ouviram Kim Kataguiri, deputado federal eleito por São Paulo, uma das mais jovens lideranças do MBL em todo o Brasil. Quero agradecer a sua presença, inicialmente agradecer ao Guga Mendonça, que me ajudou a participar dessa entrevista, em nome do nosso presidente da API, Dr. Sérgio Azevedo Herdó, aquele que jamais nos deixa só, mas que me deu a honrosa incumbência de coordenar esse programa de hoje. Guga. Obrigado, Fernando, obrigado ao Kim, obrigado ao telespectador ligado no Sala de Imprensa, um abraço ao Sérgio Redó também. Kim, muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras muito claras. Eu que agradeço, Fernando, agradeço o Guga pelo convite, pelo espaço.
pode ter certeza que estou à disposição. Acho que esse é o papel do Poder Legislativo, ainda mais nesse novo momento que a gente vive, prestar esclarecimento sempre que preciso. Muito obrigado. Eu queria convidar você a continuar ligado numa das 72 TVs comunitárias que distribuem este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.